Dando continuidade, então, às nossas exposições na Epístola de Judas, meus irmãos, eu os convido a abrirem a Epístola. Hoje nós daremos continuidade expondo os versículos 5 a 7, mas nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1, tá bom? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, mas nós vamos nos deter na exposição do versículo 5 ao versículo 7, uma vez que já expomos os versículos anteriores no domingo passado. Então, Judas 1 a 7, assim diz o Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplos do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Até aqui, oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e nos transforma para o louvor e a glória do teu santo nome, é o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, nós vimos que nos versículos 3 a 4, Judas revela os seus propósitos, Judas revela as razões para os seus destinatários, acerca do porquê resolveu enviar essa carta para eles. E nós vimos que ele faz isso para, em primeiro lugar, encorajá-los a afirmarem a sua fé diante de todas essas adversidades que eles têm vivido, juntamente com esses falsos mestres que se infiltraram na igreja e estão a disseminar falsas doutrinas, pervertendo o evangelho, pervertendo a lei de Deus, negando-a em favor de uma libertinagem e de uma apostasia iminente. Ele tem o propósito, em segundo lugar, então, de alertá-los acerca destes, para reconhecer quem são estes, e assim, então, repudiar os seus ensinos, repudiar o falso evangelho, ou o outro evangelho trazido por estes falsos mestres. E agora, meus irmãos, hoje, na perícope que acabamos de ler, encontramos então, seguido desses propósitos, uma severa advertência contra o perigo da apostasia e da incredulidade. Judas adverte aqueles eleitos do Senhor, chamados, santificados e guardados em Cristo, sobre estes terríveis males e riscos, para que eles não viessem a pensar que o seu trabalho, o seu labor, a sua dedicação em escrever-lhes fosse supérfluo. Ou seja, que ele estaria tratando de um problema irrelevante. Muito pelo contrário. Ele os escreve e traz essas severas advertências para mostrar a importância e a iminente necessidade que há de não apenas identificar esses falsos mestres, separar
esse falso ensino, mas repudiar tudo isso diante de Deus. E é por isso que ele os adverte. E que, como diz Calvino, ele faz o uso da palavra de Deus, para dizer a eles que a palavra de Deus não é só para ensinar o que de outra maneira eles não teriam conhecido, mas também para despertar neles séria meditação sobre aquilo que nós já até compreendemos, mas que muitas vezes deixamos passar, não permitindo que nos tornemos frívolos. E acredito que a melhor palavra, parafraseando aqui João Calvino, seria estúpidos, com um conhecimento frio acerca dessas realidades. Pois, irmãos, uma vez que fomos chamados por Deus, não podemos ser displicentes e muito menos negligentes para com a graça que nos foi outorgada. Devemos andar atentamente em temor diante do Senhor. Porque o menosprezo pela graça, irmãos, não ficará impune. Nunca ficou. Nunca ficou. Por isso mesmo, Judas então os convida a lembrar dessa realidade. E é por isso que ele faz isso, trazendo 3 ilustrações históricas. Mais uma vez, utilizando uma tríade, sendo a primeira delas a que se encontra no versículo 5, que nós passamos a ler novamente a partir de agora, onde ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Observe que o primeiro exemplo que Judas traz para lembrá-los acerca do juízo de Deus contra o pecado da negligência e da apostasia para com a graça que foi nos outorgada pelo Senhor, é um exemplo que vem lá do povo que foi liberto do Egito. O primeiro exemplo é tirado exatamente da história de Israel, quando o Senhor age poderosamente, libertando o seu povo do Egito. E nós bem sabemos, meus irmãos, como Deus considerava Israel um povo distinto, um povo especial, porque o antigo Israel apontava para o verdadeiro Israel, uma nação eleita dentre muitas nações, eleita dentre diversas outras nações, uma nação constituída por pessoas simples, uma pequena nação, mas que Deus tornou glorioso o seu nome através dele na história. Através de muitos milagres, então, o Senhor os tira com mão poderosa, os liberta sem o uso de armas, sem o uso da força, mas através de sinais, prodígios e maravilhas, que foram vistos, que foram presenciados, que foram experimentados por todos naquele tempo e naquela região, e assim então eles saem e são libertos de uma escravidão que durava centenas de anos, da opressão de um governo ímpio, de um rei pagão e de uma falsa religião, e o Senhor não apenas os tira, mas eles ainda são agraciados com os despojos, eles saem daquela região, sendo então, de certa forma, recompensados por todo o seu trabalho ali permeado, pois carregam ouro, carregam posses, e segue aquela grande multidão para onde o Senhor os havia convocado para, ao sopé daquele monte, cultuarem ao Senhor e firmarem ali uma aliança. No entanto, nós bem sabemos, irmãos, que mesmo tendo feito o Senhor todas essas coisas, não demorou e o povo passou a murmurar.
O povo passou a reclamar. O povo passou a sentir falta da escravidão, querendo retornar como um cão que volta ao vômito, retornar a ser escravo de uma nação pagã, desfazendo das promessas, não crendo naquilo que Deus houvera dito. E veja o que diz o autor: tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, depois os destruiu. Sabe o que o autor está dizendo aqui, irmãos? A advertência que ele está trazendo para nós é para que tomemos cuidado com o que estamos fazendo com a graça de Deus. É para que tomemos cuidado, para que observemos como estamos vivendo mediante o favor de Deus. Porque vejam, nós temos aqui a figura de um homem que o Senhor chama, se revela a ele, separa esse homem para que ele retorne ao Egito e liberte o povo de Deus. Ele retorna e o Senhor, através dele, opera sinais, prodígios e maravilhas que são vistos por todos. E muitos se empolgaram, irmãos. Deram ouvidos a Moisés, escutaram as suas palavras, disseram crer em suas promessas, o seguiram saindo do Egito, felizes e jubilosos, carregando seus pertences, não apenas os seus trapos, mas muito ouro, muitos presentes. Mas no decorrer da caminhada, toda aquela empolgação, toda aquela vibração, toda aquela expectativa começou a ser frustrada por sua impaciência. Por seus desejos obscuros. Pelo aqui ou agora. Por querer forçar a Deus que num passe de mágica, eles estivessem novamente no jardim do Éden. E quantos de nós não agem exatamente assim, irmãos? Quantos de nós não já tiveram aqui, ouviram o Evangelho, se empolgaram, mudaram as suas vidas? Por um tempo foram os mais assíduos, por um tempo foram os que mais se dedicaram, mas que ao passar dos anos foram esmorecendo, e começaram a murmurar, começaram a reclamar, já não tem mais a mesma empolgação, já não desejam estar aqui no dia do Senhor, e reclamam que a igreja não ama, e reclamam que o conselho não dá atenção, e reclamam que o pastor não é presente, e reclama, e reclama, e reclama, e se perdem. O que aconteceu com o povo no Egito? Acaso não foi a mesma coisa? Acaso disse Deus que sua jornada seria uma jornada fácil? Acaso Deus prometeu que o caminho que eles trilhariam pelo deserto seria uma estrada de ouro e de cristal, toda pavimentada, e carruagens os carregariam até a terra prometida? Ou será que alcançariam a terra da promessa com esforço? O que aconteceu com o povo quando aqueles espias são lançados para ver a terra e quando retornam?
E dizem que nações poderosas estavam instaladas e que eles não tinham como combater contra aquelas nações. Muitos disseram: trouxeste-nos aqui, Moisés, para sermos mortos por esse povo. Apenas Josué e Caleb bradam e dizem: não, se o Senhor nos trouxe, Ele nos dará a vitória. Quantos de nós não agem exatamente como estes, irmãos? Quantos de nós aqui, e talvez você lembre de muitos na sua trajetória cristã até aqui, que ouviram a pregação do Evangelho, que ficaram maravilhados, que mudaram suas vidas, que procuraram se engajar na igreja, mas no transcorrer do tempo passaram a viver dissolutamente. Muitos chegando até a blasfemar contra o Senhor. E vejam, irmãos, uma nação extremamente privilegiada, que viram o Senhor abrir o mar, e nem esse grande sinal pôde impedi-los de sucumbir a uma apostasia. Viram todas essas coisas e se recusaram a confiar na liderança visível de Deus. Rejeitaram a orientação do Senhor. E como justo juiz, experimentaram a ira de Deus. Hoje o Senhor, mais uma vez, nos adverte. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que com Deus não se brinca. Não se zomba de Deus. Não se desfaz da sua graça e da sua misericórdia. O autor aos Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Ele nos lembra que o nosso Deus é fogo consumidor. E que se aqueles que saíram do Egito, que não receberam a mesma revelação que nós, sofreram justa punição, severa aos olhos de muitos, o que dizer de nós, irmãos? Que recebemos a plenitude da revelação na pessoa de seu Filho, e que ainda assim negligenciamos a graça de Deus. Ah, pastor, eu não quero ir para a igreja porque aquela igreja, as pessoas são falsas. As pessoas não têm amor umas pelas outras. É por isso que eu estou cansado de igreja. Eu estou aqui, amando a Jesus, mas aqui no meu canto. Não quero mais saber de igreja. Como você ama a cabeça sem amar o corpo? E quem lhe disse que você é menos pecador que os demais? Então, simplesmente você deixa de amar a Cristo e a segui-lo e obedecê-lo por causa de algumas pessoas egoístas. É isso. Porque alguns não agiram como você gostaria que agissem com você. Então você ama tanto a Jesus que prefere se ocultar de sua presença, que prefere desobedecê-lo e
rejeitar fazer parte do seu corpo. Porque talvez você seja melhor do que esses. É por isso que o segundo exemplo, Judas fala dos anjos. É para estes que se julgam melhores do que outros. Veja o que ele diz no versículo 6. Ele diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Primeiro exemplo, o povo que foi libertado da escravidão do Egito, mas que não creu. Desejaram voltar a ser escravos. Reclamaram da graça, da misericórdia e da salvação de Deus. Agora nós temos seres superiores a nós homens. Seres espirituais. Como espiritual é o nosso Deus. Nós temos aqui um segundo exemplo de apostasia, e o Senhor nos exemplifica através do que aconteceu com estes anjos, que, segundo a palavra, não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. E aí vejam que o autor aqui, no caso Judas, está utilizando um argumento do maior para o menor, de um estado de seres mais elevados que o nosso, para que, com esse exemplo, o nosso temor aumente diante da realidade que está sendo exposta aqui. Porque, mesmo estando na presença de Deus, irmãos, não guardaram seu estado original, abandonaram seu próprio domicílio. E aqui nesse texto, eu não posso fugir disso, é um texto que envolve grande discussão. E a primeira discussão é acerca do que Judas está se valendo aqui ao citar esse exemplo da queda desses anjos, que trouxe um juízo terrível sobre eles. E aí nós temos de um lado aqueles que defendem que Judas está fazendo uma alusão, entendam, não é uma citação, é uma alusão, ele está fazendo referência, ele está falando isso baseado em verdades do Antigo Testamento, em textos do Antigo Testamento. E aí há aqueles que defendem que Judas tem em mente aqui textos como, por exemplo, o de Isaías 14 e versículo 12, que os irmãos vão lembrar que o profeta Isaías fala acerca da queda do rei da Babilônia. Vão defender que Judas está fazendo alusão a esses dois textos, o de Isaías 14 e o de Ezequiel capítulo 28, quando fala da destruição do rei de Tiro. E estes vão dizer que esses dois textos, um que faz referência ao rei da Babilônia e o outro que faz referência ao rei de Tiro, eles são complexos demais, eles trazem fatos profundos demais para o texto estar fazendo referência apenas a dois soberanos humanos. E que, na verdade, o alvo dessas duas passagens seria narrar o que aconteceu com Satanás e seus demônios. E o castigo que seguiria a cada um deles por terem decaído de seu estado original. Mas há também quem defenda que a alusão que está sendo feita aqui, e essa é a defesa mais comum que há, é que a alusão que está sendo feita aqui é uma alusão feita
ao texto de Gênesis 6. E os irmãos vão lembrar que o texto de Gênesis 6 fala da perversão do mundo, onde os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como suas esposas. E aí, dos que adotam que a alusão é a Gênesis 6, nós temos duas divergências aqui na interpretação. Fácil, né? Falar desse texto. Uns vão dizer que Judas tomou esse texto à luz de 1 Enoque, um livro apócrifo, mas que era bastante conhecido dos judeus do primeiro século, né? Bem como fazia parte do cotidiano de um judaísmo popular. E nesse livro de Enoque, os anjos são mencionados ali, né, interpretando o que teria acontecido na passagem de Gênesis 6, dizendo que foram anjos que abandonaram sua posição de autoridade, seu domicílio celeste, e então desceram à terra para manter relações sexuais com mulheres, gerando assim gigantes na terra, que multiplicaram o mal de forma descomunal, e é por isso que Deus traz então o dilúvio. Qual é o problema disso? Nós temos alguns problemas se abraçarmos essa ideia, e muitos abraçam. Para os irmãos terem uma noção do que nós estamos falando aqui, nos primeiros séculos da era cristã, essa era a interpretação, quase que de maneira geral. Se interpretava o texto de Gênesis 6 como uma referência a relações sexuais entre anjos e mulheres. Tem gente que defende até que 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala lá do uso do véu, diz que é porque os anjos se apaixonaram pelos cabelos das mulheres. Então, irmã, muito cuidado. Você que está sem véu. Pode ter um anjo aí apaixonado do seu lado. Qual é o problema disso, irmãos? O primeiro problema que nós temos latente aqui para esse tipo de interpretação é como um ser criado diferente de nós, porque são seres espirituais, podem manter relações carnais com seres materiais. É o primeiro problema para se explicar. Como um ser que não foi constituído de sêmen pode gerar, através do sêmen, outras criaturas? Primeiro problema. Além disso, nós temos um problema ainda maior, irmãos. Porque você vai lembrar que em Mateus, capítulo 22, e versículo 30, né, quando alguns dos saduceus interpelam ao Senhor Jesus sobre casamento, recasamento e ressurreição, Jesus explica que as pessoas, assim como os anjos no céu, nem se casam e nem se dão em casamento. Como então entender esse texto? E aí observe atentamente a passagem e perceba algumas coisas, tá? Olhe aí para a Escritura e preste atenção no que nós vamos tratar agora aqui. Em primeiro lugar, né, Hendrickson é muito feliz ao perceber isso. Nós temos aqui um paralelismo, irmãos. Vejam aí, ele diz, e há anjos, preste atenção, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Percebam que há um paralelismo aqui. Nós temos aqui anjos, essa categoria. E o autor vai dizer o quê? Nós temos aqui, imagine aí duas colunas na sua mente. De um lado nós temos, no meio nós temos os anjos. Esses anjos, relatados aqui por Judas, veja, não guardaram. Nós temos aqui o uso do primeiro verbo. Eles não guardaram. E nós temos em paralelo aqui uma outra estrutura. Qual?
abandonaram. Guardaram e abandonaram estão em paralelo. Eles não guardaram. Como assim não guardaram? Eles abandonaram. Aí você pergunta o quê? Aí ele vai dizer o seu estado. Em paralelo, que estado? O seu próprio. O seu próprio estado. A sua própria condição. Que condição? A condição original. Eles são seres espirituais que habitam em uma outra dimensão. Paralelo à original está o quê? Domicílio. Então o que Judas está reforçando aqui? Observa aí, irmãos, porque, veja, a frase negativa, não guardaram, ela reforça o abandonaram. E aí então, Judas estabelece um equilíbrio entre os pronomes possessivos e os dois substantivos aqui, estado e domicílio, expressando conceitos que são sinônimos. Ora, irmãos, esses anjos residiam no esplendor celestial. Eles serviam diante de Deus. Mas depois de sua rebelião, Deus os envia às trevas. Por causa de seu pecado, porque se rebelaram contra Deus, abandonaram seu estado original, o propósito para o qual foram criados. E aí não puderam mais manter o seu domínio, a sua esfera de influência, e assim deixaram este domicílio. Em determinado momento no tempo e no espaço, esses seres ocuparam posições de autoridade, irmãos. Porém, depois de seu pecado, passaram a ser prisioneiros, e a Escritura diz que em algemas eternas, à espera de julgamento. Ou seja, não tem perdão para eles. É isso que quer dizer algemas eternas. O juízo sobre eles não tem remissão. E aí perceba que Judas não dá detalhes sobre a localização desse domínio ou desse domicílio desses anjos. Poderia nos facilitar a interpretação, né? Mas o Espírito Santo não quis fazer isso. E ele não faz isso, irmãos, sabe por quê? Porque não é o foco dele aqui na passagem tratar da rebelião dos anjos. Ele está usando a rebelião dos anjos como uma figura para mostrar o que a apostasia e a incredulidade trazem consigo. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Ele quer mostrar o que a apostasia e a incredulidade trazem. E que, se você não percebeu ainda, é o juízo de Deus. Por isso ele ressalta, vejam aí, ele diz: estes ele tem mantido em trevas, presos com cadeias eternas para o julgamento do grande dia. Julgamento do grande dia. E aí nós temos aqui um contraste, né? Que a gente chama de contraste descritivo de Judas. Por quê? Porque eles não guardaram seu estado original, mas Deus tem guardado eles. Mas não como nós, em seu seio, mas em trevas. Aí muita gente vai dizer assim, eles estão presos em um lugar, né? Eu acho interessante, porque a gente vê aí no YouTube, cheio de vídeo, né? Descobriram na Antártica um local onde tem uns seres congelados, que seriam os anjos caídos. Irmãos, isso aqui não é literal. Por favor. Não sejamos tolos. Não é um determinado lugar lá, como a gente imagina, né? Uma cela de uma prisão. Estão num presídio, Bangu 1. Sabe por quê, irmãos? Porque se isso fosse verdade, o mundo jamais teria sido perturbado por demônios. E a Escritura
principalmente o Novo Testamento, está repleto de exemplos do que os demônios fizeram no primeiro século e de como eles agiam nos séculos anteriores. Então a imagem que Judas transmite aqui é a de que anjos rebeldes estão vivendo em trevas espirituais, acorrentados à sua sentença de julgamento divino, da qual jamais poderão escapar, irmãos. Aí vem a pergunta: mas pastor, tudo bem, eu entendi, mas pastor, ele está citando o livro de Enoque. O livro de Enoque era inspirado. E aí, pastor? Vejam, irmãos, o fato de Judas estar citando um livro apócrifo não significa dizer que ele está validando a inspiração daquelas palavras. E como eu disse, o livro de Enoque, ele traz uma interpretação do que é narrado em Gênesis 6. Isso não quer dizer que Enoque esteja certo de que o que aconteceu foi aquilo mesmo, porque Judas fez uma alusão a ele. Eu acredito que Judas fez alusão ao livro de Enoque pela popularidade que se tinha a respeito dele. Mas Judas não está usando isso aqui como uma verdade, ele está usando como uma ilustração. E nós usamos ilustrações em sermões. Lembra que eu falei que essa epístola de Judas é um sermão? Ele está usando uma ilustração que era do conhecimento popular judaico. Então, muitas vezes nós usamos ilustrações, e essas ilustrações não são de fatos que aconteceram, mas de situações que nos apontam uma realidade. Qual é a realidade que ele quer apontar? O juízo de Deus. O que a apostasia e a incredulidade trazem consigo, que é o juízo de Deus. Porque, mais uma vez, irmãos, nós já vimos, nós já tratamos, inclusive aqui, nós já expomos Gênesis 6 aqui. E nós vemos que ali a referência não é, os filhos de Deus ali não são anjos, porque antes deles já existiam gigantes na terra. Antes daquele fato. E aí, quando nós olhamos para um texto como esse, que Deus está falando de criaturas que foram feitas superiores a nós, que são mais fortes do que nós, que oficiavam na presença do Todo-Poderoso, que estes se rebelaram contra o seu Criador, a opinião dos homens do que com o que diz a palavra de Deus. Que é movido por amizades, que é movido por bajulações, quando deveria ser movido pelo amor de Cristo, quando Cristo deveria ser suficiente para você se fazer presente em toda adoração, juntamente com outros pecadores iguais a você. Porque nós não somos melhores uns que os outros, irmãos. Nós somos pecadores que carecemos da graça de Deus. Então, antes de apontar para os pecados dos outros, olhe para os seus. Antes de dizer que o irmão agiu com negligência, olhe para a sua negligência. Antes de dizer que o irmão não agiu com amor com você, olhe como você tem agido com eles e até mesmo com Jesus Cristo. Porque ninguém mais expressou amor maior do que ele, e veja o que o mundo fez com ele. Meus irmãos, a punição que foi infligida a esses habitantes que estavam nos céus, ministros tão superiores de Deus, deve estar diante de nossos olhos, para que em tempo algum sejamos levados a menosprezar a graça de Deus. Porque é isso que cabalmente acontece com quem faz isso. Você quer ver? É por isso que o terceiro exemplo
Ele é quanto mais. Ele é para encerrar essa questão. Olha aí o que ele diz no versículo 7. Olha aí o que ele diz. Veja, ele deu o exemplo do quê? Do Israel apóstata, dos anjos superiores que se rebelaram, e agora ele diz assim, como Sodoma e Gomorra. Pronto, agora acabou de vez. Você quer algo mais notório do que o que aconteceu na história com Sodoma e Gomorra? Em todo o mundo? E aí, mais uma vez, né? Vamos lá, nós já falamos dessa regra hermenêutica. Imagine porque ele está escrevendo para pessoas do primeiro século. Essa história de Sodoma e Gomorra talvez seja desconhecida de muitas crianças em muitas igrejas nossas. Mas para aquele tempo, todo o mundo sabia muito bem o que tinha acontecido com essas duas cidades. Então agora é meio que fechar a questão. É a advertência final. Veja aí o que ele diz no versículo 7, ele diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. O terceiro uso aqui, o terceiro exemplo para a advertência que o autor faz aqui, é o mais vívido que Judas usa. O mais vívido. Porque Sodoma e Gomorra eram ícones do quê? Imoralidade, prostituição, perversidade, iniquidade. E o que aconteceu com essas duas cidades também era muito notório, porque o lugar onde elas estavam ficou deserto até os dias de hoje. Você vai falar em desolação, irmãos. As duas cidades foram completamente destruídas com fogo e enxofre. E mais uma vez, né? Há alguns intérpretes que vão dizer que o que Judas está fazendo aqui no versículo 7 é estabelecendo um contraste com o versículo 6 dos anjos. Aí mais uma vez, né? Relações iníquas, sexuais, para quem interpreta lá que o pecado dos anjos era a relação sexual com mulheres, eles vão dizer que Judas está contrastando aqui versículo 6 e o versículo 7, ou seja, os anjos, né, no início, antes do dilúvio, vejam bem, os anjos antediluvianos pecaram, saindo de seu estado e tomaram as filhas dos homens. Não é assim? Pós o dilúvio, qual foi a parte? Agora são os homens que querem manter relações sexuais com os anjos. Não foi isso? Os anjos vão lá até a casa de Ló, nos portões da cidade de Sodoma, e eles pedem para que Ló então entregue os anjos para que eles mantenham relações com eles. Não é assim que o texto da Escritura nos diz? Então, tem intérpretes que vão defender que Judas está fazendo aqui, é contrastando o versículo 7 com o 6. E eles vão dizer que, nesse caso, o termo como aqui era o que estaria indicando que os anjos, que expressaram sua lascívia para com as filhas dos homens em Gênesis 6, assim também os homens de Sodoma estavam expressando a sua lascívia para com os anjos em Gênesis 19. Mais uma vez, a gente retorna ao ponto que nós havíamos falado. E para que fique bem claro, irmãos, nós estamos falando de seres espirituais. Que não têm corpo material. Que se apresentaram em forma humana em Sodoma. E ali, eles não tomaram esses anjos e mantiveram relações sexuais com eles. Isso deve ser lembrado. O texto não diz isso. O texto diz que, na atitude daqueles homens, eles demonstraram toda a malignidade de seus corações no que intentaram fazer com aqueles anjos.
coabitar com eles de forma antinatural. De forma antinatural. E aí, quando nós olhamos de novo para o texto, nós vemos aí como Sodoma e Gomorra, né, e cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à imoralidade sexual, seguindo outra carne. Né? Então, como aqueles, o que Judas está fazendo referência aqui não é aos anjos, é aos homens de Sodoma. Que isso fique claro, irmãos. Aí você pergunta, né? Tá, pastor, tudo bem, mas então o que ele quis dizer com outra carne? O grego, na verdade, aqui revela, no caso da dualidade, por exemplo, masculino e feminino, a palavra outra pode significar a segunda dentre as duas. E no contexto aqui, então, vai nos mostrar uma diferença de tipo. Uma diferença de tipo. Como assim, pastor, uma diferença de tipo? Quando os homens de Sodoma estavam interessados em relações sexuais com homens, eles pervertem, então, toda a ordem criada para a relação natural. Eles não desejaram mulheres. Ao invés disso, eles desejaram homens. O tipo de relação é mudada por eles aqui. Relações heterossexuais, de gêneros distintos, para relações sexuais de mesmo gênero. É isso que está sendo dito aqui com outra carne. A atividade dos sodomitas, irmãos, é uma perversão do que Deus criou, naturalmente entregou ao homem. É por isso que o autor está dizendo que eles servem de exemplo daqueles que sofrem o castigo do fogo eterno. E se você não percebeu ainda, mas servir de exemplo, essa expressão quer dizer exposto às vistas de todos. Exposto às vistas de todos. E aí, irmãos, veja, desde que o fogo e o enxofre destruíram aquela área, as evidências do julgamento de Deus sobre as cidades da planície estão abertas até hoje para todos verem. Nunca mais aquela terra foi habitada, irmãos. E a memória do pecado daqueles que viveram naquelas cidades até hoje é lembrada. A memória de seu pecado é trazida à realidade hoje, de milhares de anos depois. É trazida por Moisés, é trazida por Cristo, é trazida pelos profetas, pelos autores do Novo Testamento. Sodoma e Gomorra tornou-se símbolo equivalente da ira de Deus contra o pecado. E que mais uma vez eu lhe lembro, não se compara ao juízo por vir. Não se compara ao juízo por vir. Portanto, Judas liga a destruição permanente de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas com o castigo do fogo eterno, que é o que aguarda as pessoas que se recusam a obedecer a Deus, mas que preferem viver em desobediência. Logo, o termo exemplo aqui utilizado pelo autor não significa algo que devemos seguir ou copiar, irmãos, mas algo que devemos evitar.
Aí às vezes a gente olha, né? A gente olha para o Antigo Testamento, a gente começa a ler ali os 5 primeiros livros de Moisés, principalmente quando a gente chega em Levítico, em Deuteronômio, que a gente começa a ver a aplicação da lei de Deus. A gente começa a ver sobre apedrejamento, diz assim, nossa, que mortes cruéis. Não, isso não é crueldade. Tá, pastor, eu entendo, não é cruel, mas é uma morte terrível, a pessoa morrer sendo apedrejada. Eu digo, muito pior vai acontecer com aqueles que negligenciam a graça de Jesus Cristo. Ontem, quem esteve na igreja de Monte Castelo pôde ouvir uma mensagem maravilhosa da parte de Deus. Eu quero trazer o exemplo que foi utilizado do texto, foi pregado ontem aqui, para usar como ilustração do que está sendo dito aqui por Judas. Quando em Deuteronômio 21, Moisés fala acerca da lei aplicada aos filhos rebeldes e contumazes, que viviam em dissolução, e que o pai então deveria entregá-lo aos anciãos, e os anciãos convocariam os homens da cidade e o apedrejariam até a morte, sendo que o primeiro a tirar a pedra seria o que fez a acusação, e nesse caso o pai. E Moisés termina a sessão dizendo, para que servisse de exemplo a todos. O que tem de igrejas hoje que não querem disciplinar ninguém, pastores, presbíteros que têm receio de chamar a atenção de alguém porque vai ferir os brios das pessoas, é inumerável, irmãos. E não é à toa que o mundo esteja do jeito que está. Porque quando aqueles homens, que nós lemos o texto, a gente acha que era uma criancinha de 3 anos de idade, que o pai levava, meu filho desobediente, quanto mais, né? Era não, porque uma criancinha de 3 anos não é beberrão. Levavam toda a cidade, todo o arraial ia assistir. E aquilo ali servia de exemplo para mostrar para os demais o que é que o pecado e a desobediência trazem. Hoje em dia, muitas igrejas, o irmão peca, aí diz assim, por favor, pastor, não comunica para a igreja não, para a vergonha não ser maior. Vai ser comunicado, porque vocês precisam saber o peso que o pecado tem. E os outros precisam ver e temer, para saber que o nosso Deus não é um Deus bobão. Que graça não é sinônimo de idiotice. Que graça não diz respeito a um Deus fanfarrão. Maria mole, como minha avó dizia. Já viram aquele docinho Maria mole? É um Deus que todo mundo faz o que quer e ele está sempre passando a mão por cima. Está certo, eu perdoo. Está certo, eu perdoo. Basta olhar para você na sua casa. Que se os seus filhos não temerem a você como autoridade na sua casa, o que é que eles vão fazer com você? Se os seus filhos não tiverem um parâmetro de quem eles devem respeito e de quem eles devem ser submissos, o que eles farão na sociedade? E nós vivemos em tempos em que as pessoas, pais, têm medo de disciplinar os filhos, têm medo de mostrar a realidade do que é o pecado, têm medo de evidenciar para os seus filhos e para as pessoas ao seu redor
as consequências da negligência para com o Criador. Não é à toa que muitos crentes sequer sabem os 5 primeiros mandamentos. Não sabem nem o resumo da lei. E se não sabem a lei, como vão entender que estão em pecado? Porque o que a lei revela, irmãos? Se não é o pecado. E se não sabemos o que é pecado, como podemos almejar a salvação? Como vamos sentir necessidade de sermos salvos? Se achamos que o pecado é a coisa mais normal do mundo. Então é isso que o autor aqui chama a atenção desses irmãos nossos do primeiro século e a todos nós hoje que estamos aqui, irmãos. Nós não podemos negligenciar as verdades de Deus que têm sido propagadas e que nós sabemos. Observe que ele começa aqui, irmãos, ele não está falando de algo novo. Mas ele está falando de algo que eles conheciam, que eles sabiam. Observe aí o versículo 5, ele diz: eu quero lembrar-vos. Eu lembro de algo que foi me ensinado, irmãos. E assim como ele quis lembrá-los diante a série de falsos ensinos que estavam sendo disseminados no meio da igreja, assim hoje Deus também fala conosco: lembrai-vos do que aconteceu com esses. Contemplai o juízo de Deus vindouro. E não façais como estes. Ah, mas eu sou um eleito. Eleitos perseveram. Se você vive dissolutamente, você atesta que não é um eleito de Deus. Bote isso na sua cabeça. É por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que foram iluminados, que provaram do dom celestial, é impossível serem reconciliados novamente. Foi o que aconteceu com esses irmãos, com esses israelitas. Foram iluminados, provaram os dons celestiais e ainda assim murmuraram contra Deus. Ainda assim preferiram voltar para a escravidão no Egito. Ainda assim erigiram um falso Deus. Ainda assim constantemente causaram motins. Desrespeitaram aquele a quem o Senhor constituiu sobre eles. Não fazem igual muitos de nós hoje em dia? Não fazem igual muitos de nós hoje em dia. Temamos para que não aconteça conosco, irmãos, o que aconteceu com estes no passado. Não ache que o simples fato de você ser membro comungante de uma igreja lhe garante sua salvação. Porque a garantia de nossa salvação, irmãos, está em Jesus Cristo. Está nele.
está em pertencermos a Ele, está em andarmos com Ele, está em nos movermos nele, está em termos comunhão tal com Ele, que fazemos parte do seu corpo, que carregamos sobre nós as suas dores, mas também carregamos sobre nós o seu amor, carregamos sobre nós a sua aflição, mas carregamos sobre nós também a sua alegria, o seu prazer, a sua vida. Ao passo de que o nosso contentamento não está em absolutamente nada nesse mundo, a não ser nele, nosso Salvador bendito. E é por isso que vêm as guerras, é por isso que vêm as pestes, é por isso que vêm as dificuldades, e nós permanecemos de pé, porque quem nos sustenta é o Senhor, é o amor dEle, é a sua graça, e a esperança que arde e inflama os nossos corações, mediante a tudo isso que temos que suportar, que nos mantém de pé e felizes. Não é felizes em vivermos em meio a toda essa desgraça que presenciamos, mas é felizes em saber que essa história tem um final, e que o final é glorioso, e que no final descansaremos de todo o mal eternamente. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor bendito e santo, nós te louvamos e te bendizemos por tua palavra. Aplica, Senhor, em nossos corações, para que tenhamos temor, Senhor, e maior seja o nosso zelo e amor por ti, para que não venhamos, Senhor, a negligenciar tão grande salvação, mas que venhamos, Senhor, a sermos testemunhas vivas do teu amor e da tua graça, sendo exemplos vivos e vívidos para todos aqueles que nos conhecem, e até mesmo para os que não nos conhecem, para que através de nós conheçam a ti. Nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém.